Bom, hoje na nossa sequência do estudo da parte de doutrina, lá no capítulo do Livro dos Espíritos, que trata dos Espíritos, todo mundo trouxe o livro? É bom sempre trazer, para ir seguindo, acompanhando a sequência, já aquele hábito que vai se formando de manusear o livro. Então nós vimos no estudo anterior, forma, ubiquidade, origem e natureza. Hoje, já na parte que trata da progressão dos espíritos, diferentes ordens de espíritos e a escala espírita. Existem temas que são assim muito importantes e que devem fazer parte ficar fixado na nossa lembrança, porque o conhecimento das diferentes situações morais dos espíritos é que vai nos permitir estabelecer assim um convívio mais tranquilo com o mundo espiritual e vai nos permitir também compreender melhor a natureza humana, as diferenças que existem entre os encarnados. Essa escala aqui, são assim características das diferenças morais dos espíritos, não se restringe apenas aos desencarnados, mas ela serve muito bem, em primeiro lugar, para o nosso autoconhecimento e segundo, para que a gente possa também compreender melhor aqueles que se aproximam de nós, que são o nosso próximo. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ela trata especificamente deste assunto, os espíritos e a vida espiritual. O espírito é definido ali como a alma dos homens sem o corpo material, como seres incorpóreos que povoam o universo, fora do mundo material, aí já fica uma definição mais ampla. Os espíritos estão em toda parte. Às vezes as pessoas têm medo, cemitério à meia-noite, lugares sombrios ou lugares ermos. Olha, os espíritos estão em todos os lugares, que isso não cause assim problema maior para as pessoas, mas a verdade é que o mundo espiritual é maioria. Nós somos 6 bilhões reencarnados e possivelmente 19 bilhões formando a atmosfera espiritual do planeta Terra. Esses dados não são meus. Os 6 bilhões é da estatística, né? E os 25 bilhões é por conta do espírito Camilo, que é o orientador do Raul Teixeira. Portanto, nós estamos em minoria realmente, sempre rodeados de espíritos que atuam sobre nós, parecendo em muitas situações que eles podem até nos comandar. Aí nós ficamos assim, puxa, mas então nós estamos aqui sujeitos à mercê dos espíritos sem que possamos usar o nosso livre-arbítrio de maneira nenhuma. A atuação dos espíritos é através do pensamento. E eles sempre secundarão as nossas intenções. Essa palavra secundar, vocês anotam direitinho, deixa sempre na frente do caderno, no bolsinho da algibeira, para que nós não continuemos a atribuir aos espíritos os nossos insucessos, porque os sucessos nós assumimos como sendo da nossa realização mesmo. Então os espíritos sempre secundarão as nossas boas e as nossas intenções infelizes, já que o livre-arbítrio, que foi uma conquista do princípio inteligente, garante que nós podemos aceitar ou não as sugestões ou a influência espiritual. Características dos espíritos que nós vimos nesse capítulo anterior, no estudo anterior: criados por Deus, individuais desde o momento em que o espírito, que o princípio inteligente, ele é individualizado do princípio espiritual, a partir daí sempre individual, distintos da divindade, incorpóreos, não teremos fim. Isso é outra coisa interessante, né? Nós nunca mais deixaremos de existir. A forma que os espíritos encontraram assim para nos permitir compreender o mundo espiritual, a forma do espírito, não a forma humana que é conseguida através do perispírito, mas a forma da essência que anima o perispírito e que no momento aqui anima o nosso corpo. Se os espíritos pudessem ter uma forma, sim, uma centelha etérea, ou seja, o brilho de uma centelha etérea.
ligam-se ao corpo através do perispírito, que é o revestimento natural do espírito, sempre ligado ao espírito. Muitas vezes essa é uma pergunta que se repete, mas o espírito fica sempre ligado ao espírito, sempre. No processo de encarnação, o espírito se une à matéria através do perispírito. No momento em que ocorre o desencarne, o perispírito continua junto com o espírito. A natureza do perispírito, ela é sempre relativa à condição moral que o espírito tenha. O perispírito, a sua, digamos assim, entre aspas, mas matéria, podemos dizer com toda tranquilidade, é na densidade do princípio vital. E sempre com a condição, veja, relativa à condição moral. Quanto mais elevado o espírito, mais leve, mais sutil, vai se tornando o seu revestimento. O progresso é a lei maior. Desde o momento em que fomos individualizados, e a partir daí a inteligência já é uma concessão, o princípio inteligente vai se desenvolver através das múltiplas reencarnações que ele vai ter ligando-se a um corpo, só que esse processo se inicia não na racionalidade, mas o princípio inteligente vai viver todas as experiências que a matéria possa lhe oferecer, convivendo com tudo aquilo que os reinos mais simples, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, possa oferecer para que em determinado momento ele consiga dominar, desenvolver e dominar o mecanismo do pensar, que é o que nós estamos vivendo agora. A parte mecânica desse mecanismo é desenvolvida em todas as experiências vividas nos reinos mais simples. Quando, por esse aprendizado, o princípio inteligente desenvolve a sua capacidade mental e passa a pensar por si, ou seja, a raciocinar, a partir daí ele ingressa na faixa da humanização. De simples ignorantes, que é o nosso início, mas com todo um potencial de inteligência, de sentimentos a ser desenvolvido. Do início até a humanização, é vivido nos reinos mais simples da natureza, mineral, vegetal e animal, à exceção da espécie humana, que faz parte do reino animal, mas a partir daí inicia-se o desenvolvimento moral. É dessa fase da racionalidade e angelitude. André Luiz, como nós dizemos sempre, ele arrisca até um cálculo. Das algas ao raciocínio, 1 bilhão e 150 milhões de anos. Ele nos dá essa informação no livro Evolução em Dois Mundos. Do raciocínio à angelitude, nem André Luiz, nem Jesus e nem Deus vão poder prever esse tempo. Porque a partir da racionalidade nós conquistamos o direito de ser responsáveis pelos nossos atos. Então, a partir daí, existe um programa a ser desenvolvido, que é o que vai transformar um espírito impuro em um anjo, mas Deus não determina tempo. Inteligente é aquele que entende logo esse mecanismo e não fica perdendo tempo, tanto tempo nas reencarnações inferiores, onde o sofrimento vai ser o nosso professor particular. Quem não aprende, veja, através do cumprimento das leis e se coloca na marginalidade delas, vai ter que repetir as experiências, fica em DP e volta e reencarna. Deus não tem pressa. Ele sabe, porque ele sabe que, como sendo seu filho, ele vai dar certo. Agora, cada um vive essa fase gastando o tempo que queira, já que as reencarnações, tantas quantas se fizerem necessárias. Ocorre que a partir do raciocínio nós vamos tendo direito a opinar, a participar, a de uma certa maneira direcionar o nosso progresso, embora o progresso seja a lei maior, não existe retrocesso, não existe, veja, o espírito pode até diminuir um pouquinho a marcha do seu progresso, mas ele não vai permanecer na imperfeição por toda a eternidade. Mais rápido ou mais lentamente, todos nós atingiremos a perfeição, que é a angelitude, que é quando o espírito se desvincula da obrigação de reencarnar em função do seu progresso.
A pureza de espírito é quando inteligência e valores morais estão em equilíbrio e a partir daí a matéria não tem mais o que ensinar àquela individualidade. O progresso relativo que é permitido ao espírito continua, mas independente das reencarnações materiais. Se na primeira fase André Luiz nos dá aquele cálculo de 1 bilhão e 150 milhões de anos, da humanização angelitude, o progresso também ele é desenvolvido de uma maneira sequente. Cada dia nós vamos nos tornando um pouquinho melhores. Mas para que nós pudéssemos compreender essas diferenças, os espíritos nos deram aqui uns critérios. E essa classificação geral e esses critérios são muito bons, em primeiro lugar, como nós voltamos a afirmar, em função do nosso autoconhecimento. Dá uma olhadinha, vai marcando o X naquelas características, nós temos assim, podemos traçar o nosso perfil. Antes de querer traçar o dos outros, é bom nós traçarmos em primeiro lugar o nosso. Os espíritos classificaram, não importa o número, está aí uma coisa que seria impossível de calcular. Se a criação divina é incessante, incessantemente espíritos estão atingindo a perfeição, então esse cálculo só pode existir por parte de Deus. Mas não importa o número de espíritos que exista nesse universo infinito. 3 grandes ordens conseguem inicialmente explicar as diferenças morais. Primeira ordem, dos imperfeitos. Segunda ordem, dos bons. Terceira ordem, dos puros. Essa maneira simples e didática vai nos permitir compreender as diferenças que as religiões sempre sentiram, veja, que a humanidade sempre reconheceu no mundo espiritual. Essa classificação geral atende, portanto, para que nós possamos compreender as diferenças que existem a todo o número de espíritos que possa existir no universo. Os espíritos puros, que é o finalzinho da jornada, correspondendo que aos anjos. Os imperfeitos, que é o início. E no meio, a bondade, que é quando o espírito vai se tornando melhor, então nós temos os bons espíritos. Para que houvesse uma melhor compreensão, os espíritos ainda dividiram em 10 ordens. Então nós temos ali dos espíritos impuros até os espíritos puros, as características de cada um desses degrauzinhos. Então vamos dar uma olhadinha como é que são os espíritos imperfeitos. Aqui também foi selecionado, nós vamos lá no livro dos espíritos e é traçado um perfil moral. Como é um espírito imperfeito? Vamos ver se nós conseguimos nos identificar aqui ou se a gente vai estar já nos bons espíritos. Puro, acredito que ainda é meio difícil, mas o imperfeito. Não sei por que eles colocaram a ignorância em primeiro lugar. Em todo caso, no tom pejorativo, que muitas vezes se aplica aqui, é no sentido ainda de desconhecer mesmo, ele é ignorante de tudo aquilo que seja valor moral. Ainda muito sensível ao orgulho, o egoísmo e todas as paixões consequentes a esses 2 sentimentos, ideias pouco elevadas, sentimentos inferiores, propensão ao mal, já que o mal é o desconhecimento do bem. Aí nós temos que nos lembrar de Jesus quando nos justifica diante de Deus. Ele não chamou a humanidade de má, ele simplesmente disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Então, porque se nós soubéssemos, nós não teríamos realmente tirado a vida de Jesus, procuraríamos ao contrário, estender ao máximo que a gente pudesse, para que ele pudesse nos oferecer muito mais. Predominância da matéria sobre o espírito. Agora, o que melhor classifica, o melhor caracteriza essa fase de imperfeição é a ideia que o espírito faz de Deus. Veja, a maneira como nós compreendemos e sentimos Deus caracteriza a fase evolutiva em que a pessoa esteja vivendo. Então nós temos aqui: tem intuição de Deus, mas não o compreendem. Essa intuição de Deus fez presente em todas as religiões, desde as épocas mais primitivas da humanidade. Compreensão de Deus é coisa que nós estamos começando a desenvolver agora.
E essa incompreensão ainda é tão grande que de vez em quando surgem trabalhos, como nós vimos recentemente, dizendo que as crianças estão estressadas com medo de Deus. E isso é porque os adultos estão passando uma ideia muito errada para as crianças. Imagino que as crianças espíritas não estejam vivendo esse problema. Então essa incompreensão ainda é característica de imperfeição. A classe dos espíritos imperfeitos, a ordem dos espíritos imperfeitos, se divide em 4 classes, começando agora pelos impuros. Como é o espírito impuro naquelas suas, vai desde as primeiras expressões de racionalidade, que aqui na Terra nós conhecemos mais ou menos naquilo que hoje a ciência nos mostra como sendo os australopitecos, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas aquela situação ainda de brutalidade, de uma vida ainda quase que instintiva apenas. Então é o comecinho das experiências humanas. Pela sua ignorância, o espírito nessa fase ainda não se preocupa com o bem. Semeiam discórdia, desconfiança. A linguagem, quando esses espíritos inferiores se apresentam, é trivial, é grosseira. Um realce para a linguagem. Como é que nós vamos reconhecer a maneira mais segura de reconhecer-se a condição do espírito é através daquilo que ele expressa, a maneira como ele fala e o que ele fala. Quando encarnados, sensuais, cruéis, hipócritas, a avareza chegando à sordidez, fazem o mal por prazer. Foram conhecidos em todas as épocas os espíritos correspondentes a essa faixa, como os demônios, os maus gênios. No que diverge a doutrina espírita dessa classificação que outras religiões ofereceram, é que não é uma situação permanente fixa. Foi o comecinho de todos nós, e à medida que o espírito vai vivendo e progredindo, ele vai mudando de classe, evidenciando o quê? A sua melhora moral. Aí vem a 9ª classe, a segunda dos espíritos imperfeitos. São os espíritos levianos, ainda ignorantes, inconsequentes, maliciosos, zombeteiros, intrigantes. A sua linguagem, quando se apresentam, é irreverente, superficial, irônica. É nessa classe que os espíritos localizaram os gnomos, os duendes. Aí nós temos que fazer um parênteses, né? Se toda e qualquer relação com o mundo espiritual é baseada numa ascendência moral, gnomos e duendes não vão poder ser espíritos protetores. Então é importante, veja, o espírita tem que começar, a gente dá esse realce, porque hoje se divulga muito, gnomo, duende, são espíritos que de uma certa maneira vivem mais próximo da natureza, mas não servem como professores morais ou ou orientadores morais de um espírito que já esteja numa classe superior. Então é por isso que a gente precisa, quando vê as novidades chegando, dar uma olhadinha o que a doutrina espírita diz a respeito do assunto. Sempre vai existir uma orientação segura. A 3ª classe é dos pseudo-sábios. Já melhorou, né? Já falou a palavra sábio, mas eu não sei por que puseram a palavra pseudo antes. No finalzinho do Livro dos Espíritos, Kardec nos chama de meio-sábios. Aí nós ficamos assim muito felizes. Meio sábio e meio ignorante é exatamente a mesma coisa. Mas se a gente chamar de meio ignorante, a pessoa se aborrece. Meio sábio, nós nos sentimos elogiados. Mas nós estamos aqui nos pseudo-sábios. Por que pseudo-sábio? É aquele momento em que o espírito começa a achar que sabe tudo. Aliás, é muito característico ainda na nossa fase, né? Nós achamos assim que já sabemos todas as coisas, conhecimentos até muito amplos. Só que o orgulho, que continua sendo um sentimento muito atuante, nos faz acreditar que sabemos mais do que verdadeiramente o sabemos. Mesclam verdades às suas ideias pessoais, linguagem, muitas vezes de caráter sério, forma correta, só que distorcem e sacrificam a verdade às suas ideias pessoais. Então é aquele momento em que, pelo desenvolvimento intelectual já realizado, o espírito começa a sentir-se muito superior
acha que conhece todas as coisas, muitas vezes não se preocupa, para que é que eu vou estudar, eu já sei tudo. O que começa a caracterizar a verdadeira sabedoria não é quando você se avalia pelo que você sabe, mas quando você começa a ficar preocupado e às vezes até meio desesperado de tudo que falta aprender. Então é nesse momento que nós estamos começando a aprender alguma coisa. Nessa fase de pseudo-sabedoria, o espírito até engana os outros e se engana também. Nisso nós chegamos na 7ª classe, mas que é a 4ª dos espíritos imperfeitos. Essa é a classe dos neutros. É quando as coisas começam assim, os pratos da balança começam a se equilibrar. Inseguro quanto ao bem, mas já não são maus. Apegados ainda às coisas materiais nas quais se comprazem. O que seria a neutralidade? Nós costumamos usar um exemplo bem simples. Em todas as oportunidades, cada um de nós sabe exatamente o que deve fazer. Nós temos já, a nível da nossa realidade de provas e expiações, pela informação acumulada, pelas experiências já vividas, nós temos uma noção do dever, apenas que o nosso interesse pessoal, às vezes o nosso entusiasmo pela vida material, nos faz tomar um caminho diferente. Quando nós somos interesseiros, digamos assim, maus, passa um pouquinho, a consciência não dá paz. Aí no outro, agora a partir de vou ser bom, aí você é bom, fica frustrado, porque você começa a se tornar perdedor. É quando o espírito começa a ficar estressado. A medicina cuida do estresse existe uma conotação no estresse, só que o estresse de espírito imperfeito, quando ele começa a considerar as suas imperfeições e se propor ao bem, ele começa a se sentir em muitas oportunidades frustrado porque ele perdeu alguma coisa. Para ser caridoso, para compreender, para suportar, nós estamos sempre perdendo algo. É essa neutralidade, mas que é muito importante, todos vivem essa fase, porque a partir daí você já se prepara para a bondade, começando a viver já a classe seguinte, que são os bons espíritos. Mas antes dessa, Kardec coloca aqui uma 6ª classe que faz parte dos espíritos imperfeitos, batedores e perturbadores. Eles não formam uma classe específica dentro da imperfeição. Eles podem ser encontrados nas 4 anteriores. Então, o espírito impuro, quando consegue reunir as circunstâncias favoráveis para provocar alguns efeitos físicos, exatamente sempre no sentido de se vingar, de se prejudicar, porque ele ainda se compraz no mal. Então, são os espíritos a esse nível podem promover efeitos físicos? Podem. E sempre efeitos assim que podem provocar danos às pessoas. Um leviano que resolva ser batedor e perturbador. Esse é mais no sentido assim da inconsequência, da brincadeira. Talvez não exista tanto a intenção de fazer o mal, mas acaba também fazendo o mal. Um espírito pseudo-sábio que se apresente como batedor e perturbador, possivelmente querendo fazer-se passar por espírito superior, por orientador. Então ele não vai, já não é a maldade, mas é no sentido assim de falsificar a verdade e envolver as pessoas. O espírito neutro, nós vamos tomar a liberdade de usar um exemplo de domínio público, e até nos perdoe o Charles Rosna, mas me parece exatamente a atitude de um espírito neutro. Charles Rosna, que foi aquele que acabou perturbando lá a família Fox, e que o seu trabalho acabou incorporando-se ao início da doutrina espírita. Quer dizer, com Charles Rosna nós temos a oficialização daqueles efeitos que fizeram parte assim do movimento precursor do surgimento da codificação espírita. A intenção dele não era má. Ele perturbou a família, mas buscando justiça. Foi assassinado, quis a justiça, foi lá, perturba a família, mas com isso surge o quê? Surge o reconhecimento da existência de um mundo espiritual. Então, o espírito neutro, quando se apresenta através dos efeitos físicos, não vem exatamente com a intenção de prejudicar. Muitas vezes até no sentido assim apenas de marcar a sua presença.
Apenas que todos esses efeitos sejam aqueles que prejudiquem as pessoas, outros que tenham um fundo de brincadeira, outro que vem até no sentido assim de falsificar a verdade e envolver as pessoas, outro que vem através de um pedido de socorro. Sempre, veja, aqui são os batedores e perturbadores. Todos esses efeitos são permitidos porque acabam fazendo com que as pessoas despertem para a realidade que o mundo espiritual existe. Então é nessa classe, veja, não vai existir batedor e perturbador na ordem dos bons espíritos. Bons espíritos, espíritos superiores, quando querem marcar a sua presença, encontram um médium à altura, escrevem um livro, auxiliam a educação da humanidade. Eles já não têm necessidade de se apresentarem através de efeitos físicos. Deu para a gente se localizar? Alguém marcou algum pontinho assim nessas características anteriores? Vamos ver agora quais são os bons espíritos, né? Segunda ordem, características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Já começa a melhorar, ele começa a ser o condutor deste complexo corpo, perispírito e espírito. Começa a existir uma ascendência maior do espírito, perispírito mais leve e mais sutil. O corpo vai refletir também essa mudança. Uns se desenvolvem mais no conhecimento, em determinada fase, nesse processo agora dos bons espíritos, outros, em outras situações, a bondade. De acordo com a sua elevação, é aqui que nós encontramos os espíritos protetores, os inferiores, os bons espíritos que se dedicam assim a serem anjos da guarda. Eles tornam-se protetores dos inferiores e um dos trabalhos é esse de anjo da guarda. Fazendo um parênteses, não aquela historinha de anjo da guarda que vai fazer pela data do nascimento, faz um cálculo e o computador diz que o seu anjo da guarda é fulano de tal. Tem nada a ver com isso. Na maioria das vezes nós nunca vamos saber o nome do nosso anjo da guarda, porque nem se o nome dele não teria referência para nós. Quando é que alguém pode ser anjo da guarda? Eu acho que quando ele consegue dominar a paciência. Porque deve ser a primeira coisa que é exigida para o espírito habilitar-se a ser anjo da guarda. Quando encarnados, bondosos e benevolentes, linguagem sempre séria, elevada, instrutiva, o que não significa que eles se apresentem de cara amarrada, fechada, falando só coisas austeras, não. A alegria também faz parte da elevação do espírito, é uma das características. O que mais, veja, caracteriza a alma com relação à sua condição moral é como ela compreende e como ela sente Deus. Os bons espíritos compreendem Deus e o infinito. Não é o acaso que colocou no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos o assunto Deus e o primeiro subtema lá no capítulo, Deus e o infinito. Então não é o acaso, porque quando o espírito começa realmente a não sofrer uma influência tão grande da matéria e começar a compreender o que é o espírito, a vida espiritual, as coisas que transcendem a matéria. Quinta classe desses espíritos, os espíritos benévolos. A bondade é o sentimento predominante. Gostam de proteger, auxiliar. Ainda têm conhecimentos limitados e têm consciência de que têm conhecimentos limitados. E nessa primeira fase, há um desenvolvimento maior para o lado intelectual. Na quarta classe, vem os espíritos sábios, conhecimentos amplos aplicados no bem, preocupam-se nesta fase agora de espíritos sábios, mais com as questões de natureza científica, só que também com outra conotação. Muitas vezes aqui a ciência acaba sendo ligada ao orgulho, à vaidade, e nesse caso não. É essa busca desse conhecimento, mas com a isenção de paixões, de orgulho, é no sentido de aprender para poder oferecer mais. Aí vem a terceira classe, espíritos de sabedoria, moral elevadíssima, capacidade intelectual também muito ampla. A partir desse degrau, dessa terceira classe, e já na ordem dos bons espíritos, é quando o espírito começa a ter assim uma compreensão e uma visão melhor
tanto dos homens como das coisas, como acerca do universo, das suas leis. Veja, o Espírito agora já está num direcionamento seguro realmente para o seu desenvolvimento moral e intelectual. A segunda classe é o vestibularzinho, porque ali eles já reúnem sabedoria, ciência e bondade. Linguagem sempre elevada, digna, chegando ao sublime. Estes espíritos ainda encarnam na Terra apenas em missão. O que é que um planeta de expiação e provas poderia oferecer como aprendizado a um espírito desse nível? Mas encarnam no sentido assim, de realizar um trabalho em benefício daqueles que ainda estão ali se debatendo, patinando nos primeiros degraus. Comunicam-se apenas com aqueles que procuram a verdade. Almas desprendidas das ligações terrenas. Vai deixando de existir aqueles vínculos, poderíamos dizer assim, ainda aquele peso da consanguinidade. Não é que ele deixe de amar aqueles que até conviveram com eles, mas é quando o amor vai se tornando incondicional. Ele tanto vai, por exemplo, se tiver que cuidar de alguém que ele conheceu em existências lá num passado milenar, ele vai trabalhar com o mesmo afinco por alguém que ele nunca tenha visto. Então, aqueles vínculos de conhecimento, que ainda são reflexos da consanguinidade, vão deixando de existir. Os espíritos apontaram que é o espírito de sabedoria, o modelo de perfeição que se pode ter neste mundo. Veja, um padrão terrestre. Aí nós já chegamos na primeira ordem, dos espíritos puros, classe única. Não foi feita uma divisão. E também aquela realidade, o que nós espíritos ainda, me desculpe, imperfeitos com relação a vocês, no que diz respeito conscientemente imperfeito, né? Adianta os espíritos se estenderem mais com relação a essa pureza, que para nós ainda é alguma coisa distante. Quem é que chega à pureza de espírito? Aqueles que percorreram todas as demais. Não existe madureza. Ninguém vai, a cada degrauzinho vai sendo vencido através das reencarnações sucessivas, daquela fase de impureza, de imperfeição aguda até que se chegue à pureza, todos esses degraus vão sendo vividos. Uma ascendência moral inquestionável, livres da influência da matéria, mesmo que eventualmente tenham que reencarnar em função de um trabalho maior, mas a matéria não vai lhe oferecer nenhum problema, de maneira nenhuma eles vão se tornar maus, ou nem que seja em pensamento. É quando o indivíduo realmente vive o amor. Como Jesus dizia, eu e o Pai somos um, aí o pessoal entendeu que ele estava dizendo que era Deus. Quando ele disse eu e o Pai somos um, é no sentido de harmonia de pensamentos. É quando as leis divinas e o pensamento do Espírito estão sempre em acordo, sempre em harmonia. Felicidade ativa e participante na harmonia universal. Comandam todos os espíritos inferiores, são os ministros, os mensageiros de Deus no cumprimento das suas leis. Nenhuma influência da matéria, superioridade moral e intelectual inquestionável, comunicam-se com os homens, sim, mas ninguém os terá sob as suas ordens. Porque às vezes as pessoas dizem, não, porque determinado espírito faz o que a gente quer, isso não tem nada a ver. Esses, realmente, eles se comunicam sim, ou claro, onde é que os inferiores aprenderiam, mas sempre resguardada aquela sua situação de pureza, de superioridade, são conhecidos como anjos, arcanjos, serafins. É aqui que os dois pontos ficam bem claros, da impureza, que é a imperfeição, que são os espíritos ainda no comecinho da jornada, vivendo os primeiros ensaios da racionalidade, até a pureza, que é quando o espírito fica realmente, após passar por esse processo de filtragem, o que vai sobrar? A sua constituição moral, amor e sabedoria. Essa é a escadinha de Jacó, que viu uma porção lá no Velho Testamento, né, aqueles anjos subindo a escada. Essa é a explicação da escada de Jacó. Da impureza à perfeição, todos
vivendo, porque todos os espíritos estão sujeitos a esse desenvolvimento moral. Por que é que nós estamos reforçando esse todos? Nós estamos aqui participando de um trabalho para evangelização da infância, onde nós vamos levar uma mensagem. E de vez em quando surgem obras rotuladas de espíritas, em que a proposta é que alguns espíritos teriam que viver essas fases e que outros já atingiriam a perfeição numa evolução em linha reta. É da ideia rustenguista que nós estamos falando. Se aqueles, vejam, os espíritos que não cometessem nenhum erro, que só a existência espiritual fosse suficiente, esses atingiriam a pureza sem ter que reencarnar. Os menos aplicados, os mais difíceis, seriam os que reencarnariam. A essa altura, onde é que nós estamos? Nós seríamos já dos outros, que não demos conta de viver a evolução apenas sem depender da matéria, nós seríamos os que estamos aqui vivendo as expressões da matéria. Embora existam autores, livros e até pessoas no próprio movimento que são partidários dessa ideia, ela é contra o princípio da doutrina espírita. Então nós temos que respeitar o pensamento das pessoas, de autores, mas nós não podemos desrespeitar a estrutura espírita se nós estamos nos propondo a um trabalho dentro dos princípios contidos na codificação. Todos os espíritos atingem a perfeição através da reencarnação. Não existe exceção. Não existe aquele que, por ser mais bonito ou qualquer coisa, poderia ter chegado à angelitude, a não ser vivendo todos os detalhes, todas as alegrias, todas as tristezas, tudo aquilo que a vida material possa oferecer. Agora, uma regrinha prática para a gente poder conhecer na vida de relação se nós estamos lidando com um bom ou com um espírito ainda muito imperfeito. Melhor dizendo, se nós já somos pelo menos esforçados no bem ou se ainda estamos nos comprazendo no mal, que é a ignorância, mas se ainda nós estamos com uma carga muito grande de imperfeições. A doutrina espírita nos recomenda, e nós vamos encontrar isso bem claro no Livro dos Médiuns, que a maneira de se conhecer os espíritos é através daquilo que é dito. Por exemplo, para se conhecer uma pessoa, o pessoal diz que tem que comer um saco de sal junto, não é? 60 quilos de sal dá quanto? Para uns 2 anos, 3 anos para uma pessoa? Acho que dá até um pouquinho mais, né? Mas é comendo esse salzinho junto que a gente se conhece. É por isso que 2 anos, a paixão dura 2 anos e alguns dias, depois vem a crise dos 7 anos, aqueles que suportam fazem boda de prata, boda de ouro, outras coisas mais. Mas como é que a gente vai conhecer, nós vamos nos reconhecer pelo menos como esforçados no bem? Existem pessoas a quem a gente diz assim, puxa, ele tem um bom coração, mas tem um gênio. Ah, não, ele tem uma personalidade muito forte, é temperamental. Isso significa que ele se dá o direito de fazer com que os outros suportem todas as suas imperfeições. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, no capítulo 33, fala de um coração afável. E ela mostra algumas características do que são incompatíveis com a bondade. Incompatível com a elevação é a grosseria, a aspereza, a violência. Aquela situação, eu sou temperamental, não, eu tenho uma personalidade forte. Ela diz o seguinte, enseja-te um coração afável, experimenta aplicar esses valores desconsiderados que são a palavra gentil, o gesto simpático, o sorriso delicado, a paciência generosa. E fortunas de verdadeira alegria espalharão moedas de bem-estar através da fé, envolvendo-te também num halo de felicidade interior. Felicidade essa, dentro desse padrão, já é possível na faixa que nós vivemos aqui, de espíritos de expiação, em expiação e provas, em vias de regeneração sim, mas em que as imperfeições são muito atuantes.
Então, bom espírito de maneira nenhuma vai se expressar de modo grosseiro, indelicado, vai dar vazão às vezes ao seu aborrecimento, agredindo móveis, objetos, nem agredir pessoas. Mas a palavra descortês, a palavra irônica, carregada de ironia, aquela palavra pesada, não combina. Enquanto nós, nos momentos de invigilância, nos expressamos assim, é porque não somos bons espíritos. Não existe, ela dá um outro exemplo, ser educado mesmo quando cansado. Quando você, não, eu fui descortês porque eu estava cansado. Não tem justificativa. Cansado ou não, o mínimo que nós temos que fazer é ser educado com os outros. Então não podemos separar. É bondoso, mas é temperamental. Não é bondoso. Ele é muito bom, mas tem uma personalidade muito forte. Ainda não é bom. Então nós não temos a afabilidade, a doçura. De início vai ser forçada. Uma boa sugestão é de André Luiz, é a água santa. Quando você vai falar alguma coisa que não deve, coloca a água na boca. Você já dei essa receita aqui, não dei? Na quinta-feira, na ceia já. E não engole não. Segura, espera a raiva passar. Depois vai conversar direitinho. Nessa realidade, na nossa realidade terrestre, veja, aquela ordem de espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros, divididas em 10 classes. Nós estamos possivelmente, acredito, nessa fase de transição de neutros, né? Fica bem assim? De vez em quando a gente é meio leviano, dá umas escorregadinhas de pseudo-sábio. Tem hora que você quase tropeça lá na impureza, mas volta para a neutralidade. Então é 50% de imperfeição e 50% que quer ser bom. Viva o estresse, mas é o que nós vivemos por aqui. Como é que nós vamos conseguir realmente mudar? É através desse esforço, um comportamento civilizado, educado. Mesmo que lá dentro a fera esteja rugindo, não deixa ela escapar, segura. Depois você conserta o seu fígado. Mas é assim que nós vamos conseguir evitar, muitas vezes, uma sequência de reencarnações inferiores por causa de uma palavra, de um gesto, de uma atitude. Nós dizemos impensado, mas não é impensado, não é instintivo. Todos os espíritos são sujeitos a esse progresso, todos vivem todas as experiências reencarnatórias, e é assim que nós vamos voltar lá naquela frase muito bonita do Livro dos Espíritos, na resposta 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Deus cria os seres simples e ignorantes, oferece através das experiências materiais tudo o que é necessário para ele desenvolver o seu potencial, não tem pressa porque ele sabe que como a sua natureza é amor e sabedoria, as suas criaturas, os seus filhos também são amor e sabedoria. Resta que o amor e a sabedoria se desenvolvam através desse processo de educação. Como sempre nós trazemos assim no fechamento do nosso estudo, procurando trazer sempre um tema voltado para as crianças, aqui o Jardim da Infância, pelo Espírito João de Deus, caridade, doce irmã. Por que choras, meu anjinho, esfarrapado e sozinho, vagando de del em del? Choro de dor e saudade, pois sou filho da orfandade, minha mãe foi para o céu. Que tens? Sinto frio e fome, a angústia me consome e parece nunca ter fim. A aventura me escorraça, o orgulho olha-me passa, sem compaixão para mim. Minha mãe já não existe, e desde o momento triste em que o Senhor me levou, não tenho a mão de um amigo. Pequeno e pobre mendigo, eis agora o que sou. Vem comigo, ó, quem me dera. Vem, terás a primavera de doce e eterna manhã. Teu nome, sonho ou verdade? Eu me chamo Caridade,
Quem és tu? Sou tua irmã.